Pode falar. Pode falar, não? Não, eu ia emendar, já que a gente está na linha criminal, que aqui na Flórida tem pena de morte. Como é que existe uma linha para o juiz ou para quem decidir a pena de morte para um criminoso? Tem uma linha de crimes que é para pena de morte ou depende da opinião do juiz, isso aí tudo? Você vê que legal? Sabia que no Brasil também tem? Pena de morte? É, olha que legal. não pode ser. Sério? Eu achava que no Brasil você podia prender só por 30 anos e não sei o quê. Brincadeira. Não, veja, é uma exceção. A Constituição fala claramente, né, da possibilidade da pena de morte em caso de guerra declarada. Tá? Em caso de guerra declarada, o Brasil tem uma pena de morte, inclusive estabelecida no Código de Processo Penal Militar, como que vai ser. Né? Tá tudo lá, tá na lei vigente brasileira, como que vai ser. Vai ser por fuzilamento, 5 atiradores, né? 3 com bala de festim, para não saber quem matou. Então tem todo o regulamento lá. E para crimes bem graves, traição da pátria, deserção. Então a gente poderia, em tese, né, a nação brasileira, teria, o Estado brasileiro teria o direito de matar um brasileiro, né, por crimes militares. Tá? Então, uma pergunta grosseira numa OAB da vida, eu escrevi a prova da OAB em São Paulo durante 2 anos, né, mas era a parte de civil. Mas uma pergunta grosseira é: a Constituição brasileira prevê pena de morte? A resposta é sim. Tá? Sim. Mas respondendo a sua pergunta, os crimes eles já vêm com a pena. Tá? Então, cada crime já tem a sua pena estabelecida. Né? E cada estado aqui define qual é o crime que pode chegar à pena de morte. Tá? Então, o juiz, nesse sentido, ele está um pouquinho preso, né? Que não é qualquer tapa na cara que ele vai poder condenar o cara à pena de morte. Tem um rol, então estupro de menores, o próprio homicídio doloso, né, sequestro com resultado morte, estupro com resultado morte. Tem uma série de crimes ali que justificam, que possibilitam que o juiz, né, aplique a pena de morte. O júri fala sim ou não só. Né, o júri fala se condena ou não. Na fixação da pena é o juiz que faz. Tá? Isso no geral é assim que funciona. Não é o comum, né? Eu não vejo pena de morte, pelo menos na Flórida, toda hora não tem. Não é comum. Não é. Eu acho que aí é onde entra um pouco da briga ou da discussão de que ajuda a reduzir crimes mais fortes, porque a pessoa sabe que tem pena de morte e aí os estados que não tem, acontece mais, porque não tem. Mas é uma discussão homérica, né? Porque vai saber, sei lá, os dois lados têm um monte de estatística para provar que pena de morte ajuda a reduzir, pena de morte não. Mesma coisa, armas, né? Porte de arma, isso que aí entra em cada uma, né? É difícil. Aqui teve o caso famoso do Ted Bundy, né? Inclusive um seriado excelente na Netflix, que era um serial killer que fugiu 2 vezes, inclusive. Ele conseguiu fugir 2 vezes da cadeia. Uma delas não foi bem da cadeia, mas foi da proteção estatal já. E ele era um serial killer. Acho que no fim ele matou umas 10 pessoas, mas que ele foi condenado à pena de morte, e foi a pena de morte até o final. Foi executada, né, chegou-se até o fim da pena de morte. Já faz tempo, na década de 80,